E eu quero dizer uma coisa aos irmãos: a gente nunca se acostuma. Toda vida que alguém for convidar você para ministrar a palavra do Senhor, você nunca vai se acostumar, porque é uma sensação de tensão misturada com nervosismo, mas confiante que o Senhor vai estar com você, direcionando em tudo. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Convido os irmãos a se colocar de pé nesta noite. Iremos ler lá em Salmos. Aleluia. Glória a Deus. Lá em Salmos de número 105. Começa assim: louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos, falai-lhe todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegra-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, sementes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízes estão em toda a terra. Ele se lembra da aliança eterna, da palavra que empenhou com milhares de gerações, da aliança que fez com Abraão e do seu juramento a Isaac. Aleluia. Pode se sentar, igreja. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Esse é um salmo muito lindo, extremamente gratificante. Aleluia. Esse salmo ele nos convida a louvar, a adorar e a invocar ao nome do Senhor. Esse salmo, para quem não sabe, ele é o hino nacional, aleluia, de Israel. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Esse salmo ele foi escrito, aleluia, quando o rei Davi, ele conseguiu trazer a presença de Deus, aleluia, para Jerusalém. Trazer a arca de Deus, aleluia, para Jerusalém. A arca da aliança que simbolizava, nós bem sabemos, a presença de Deus no meio do povo, aleluia. E o rei Davi, vendo aquilo tudo e inspirado pelo Espírito Santo de Deus, começou a escrever esse salmo. Irmãos, aleluia, esse salmo não é só uma palavra, é um hino nacional de Israel. É um hino, aleluia, memorial daquilo que o Senhor fez, aleluia, para com Israel. Da fidelidade do Senhor para com Israel. Do cuidado de Deus, aleluia, para com Israel. E das promessas do Senhor que o Senhor cumpriu na vida, aleluia, daquele povo. E ali o rei Davi, ele tem, aleluia, ele faz esse salmo inspirado pelo Espírito Santo de Deus e entrega aos levitas, aleluia, para que ali, louvado e agradecido o nome do Senhor, eles criem uma canção, aleluia. Esse salmo, aleluia, ele vai falar sobre o cuidado de Deus, de tudo que o Senhor fez, aleluia, na vida, aleluia, do povo de Israel. Esse salmo também faz menção das promessas do Senhor, aleluia, que quando o Senhor ele cumpre, aleluia, quando o Senhor ele promete, melhor dizendo, aleluia, uma promessa para mim e para você, ele tem poder, aleluia, para cumprir, porque o nosso Deus, ele não é Deus de obras inacabadas, ele é Deus, aleluia, de obras completas. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. E eu e você, aleluia, mediante o processo, até a promessa se cumprir, aleluia, ele quer ver a minha e a tua atitude, aleluia. Muitas das vezes nos encontramos
aleluia, em uma situação, em um cenário que a gente olha e diz: Senhor, e agora? Senhor, como pode? Esse cenário está tão bagunçado, aleluia. Mas o Senhor, Ele é Deus que cumpre promessa. E mediante esse processo, até, aleluia, o cumprimento da promessa da nossa vida, a gente vai passar por momentos difíceis, aleluia. A gente vai passar por momentos angustiantes, aleluia. A gente vai passar, aleluia, por momentos perturbadores. Mas lembrando, estamos com Cristo, aleluia. E mediante esse processo, aleluia, Ele quer ver a minha e a tua atitude. O que eu e você vai fazer, aleluia, quando a angústia bater na nossa porta? Qual é a sua atitude? Quando a enfermidade bater na sua porta, qual é a sua atitude? Aleluia. Quando o desespero, quando a dor bater na sua porta, qual é a sua atitude? Questiona ou adora? Louvado e agradecido ao nome do Senhor. O Senhor, Ele quer ver a minha atitude. Aleluia. A minha e a tua atitude diante da situação. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. E é necessário estarmos, aleluia, na posição de adorador. Sabe por quê, irmãos? Aleluia. Porque é adorando que a gente vence as guerras. É adorando, aleluia, que a gente consegue vencer os nossos inimigos. Aleluia. É adorando, aleluia, que a gente consegue vencer as turbulências da nossa vida. Mas é necessário adorar em espírito e em verdade. Adorar a Deus, irmãos, vai muito além de vir a um culto, aleluia, e sentar, depois levantar e cantar o hino. Adorar a Deus, aleluia, quando você está na sua casa, se preparando o seu sacrifício de louvor para quando chegar aqui entregar o melhor para o Senhor. Aleluia. Ele merece ser adorado. Ele merece ser exaltado. Ele merece ser enaltecido. Aleluia. Ele merece, aleluia, o meu e o teu melhor todos os dias. Entenda, fomos chamados para adorar um Deus, aleluia, grande. Entenda, fomos chamados, aleluia, fomos convocados para adorar um Deus que deu, aleluia, sua vida por mim e por você. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Adorar a Deus não é só chegar na casa do Senhor e sentar, não. Vai muito além. Aleluia. Adorar a Deus é algo intenso. Aleluia. Adorar a Deus, aleluia, é algo grande. Aleluia. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Adorar a Deus, irmãos, vai muito além daquilo que a gente pode pensar e imaginar. O nosso Deus, Ele é merecedor. Como não adorar um Deus que deu o seu único filho para morrer por mim e por você? Como não adorar um Deus, aleluia, que todos os dias, mediante o dia a dia, as dificuldades da vida, está ao nosso lado para nos socorrer, aleluia, para segurar na nossa mão e dizer: não temas, porque eu sou contigo. Como não adorar um Deus, aleluia, que todos os dias está de braços abertos para te perdoar e para me perdoar. Como não adorar a Deus, aleluia, que todos os dias a sua misericórdia se renova nas nossas vidas. Como não adorar um Deus, aleluia, que todos os dias está nos livrando, aleluia, das garras de Satanás. E como pode, aleluia, eu dar migalhas para esse Deus? Como pode, aleluia, com o restinho do tempo que sobra do dia, eu ia adorar a Deus, sendo que eu tenho o tempo todinho para fazer isso? Aleluia. Ele não merece migalhas. O nosso Deus, Ele não é Deus de migalhas. Ele quer você por completo. Louvado e agradecido é o nome do
soberania de Deus e responde a ela com obediência, gratidão e entrega espiritual. Tá me entendendo, irmãos, o que é adorar a Deus? Aleluia. Adorar a Deus é estilo de vida. Aleluia. Entender que essa adoração tem que estar presente no meu e no teu cotidiano. Aleluia. Entender, aleluia, que essa, aleluia, adoração tem que estar constantemente na minha e na tua vida. Entenda. Fomos chamados, fomos convocados, aleluia, para adorar um Deus grande. Aleluia. Fomos chamados para adorar um rei. Aleluia. O rei dos reis, o Senhor dos senhores. Aleluia. Aquele que é poderoso nas batalhas. Aleluia. Aquele que está sempre disposto a nos ajudar. Aquele que é santo. Aleluia. Aquele, aleluia, que reina e vive para todos sempre. Aleluia. Adore, 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 adore a Deus. Aleluia. Porque Ele é merecedor. Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Aleluia. Eu tenho que lhe adorar. Eu tenho que lhe engrandecer. Eu tenho que lhe exaltar. Eu tenho que lhe bendizer. Eu tenho que enaltecer o santo nome do Senhor. Pois foi Ele que minha vida transformou. Escuta, transformou a minha morte em vida. Transformou minha tristeza em alegria. E é por isso que se eu não lhe adorar, e é por isso que se você não adorar, aleluia, você perece, você morre, aleluia, porque dependemos desse Deus. Dependemos desse Deus. Escute uma coisa, irmãos. Deus é Deus sem você. Mas o que é eu e você sem Deus? O que é eu e você sem Deus? Sabe como o Senhor nos retrata? Sabe como o Senhor retrata o povo de Israel? Como vermes. Como vermes. Ah, Maria, mas o que é vermes? É uma criatura tão indefesa. É uma criatura, aleluia, tão inofensiva, tão vulnerável que não aguenta quase nada. Eu e você somos vulneráveis. Eu e você não somos nada. Aleluia, o verme é pequeno, aleluia. Eu e você somos pequenos, aleluia. E sem Deus em você não é nada. Entenda, aleluia, que Ele é digno. Entenda que Ele merece a minha e a tua adoração. E é necessário, aleluia, que no nosso dia a dia a gente entregue o nosso melhor. É necessário que no nosso dia a dia a gente entregue, aleluia, o melhor do nosso coração. Aleluia. O Senhor está procurando, aleluia, adoradores fiéis. Como assim, Maria? Adoradores fiéis. Mediante, aleluia, mediante, melhor dizendo, o sistema do mundo não se dobra. Quando a gente, aleluia, olha para o mundo a qual a gente vive, a palavra do Senhor fala que o mundo já é maligno. Louvado e agradecido o nome do Senhor. Aleluia. A gente vê o mundo corrompido. E uma coisa, é assustador o tanto de crente que também está se corrompendo. Mas ainda há remanescentes na terra que não se dobra perante o sistema do mundo, que não se dobra perante o decreto do mundo. Aleluia. Há remanescentes. Aleluia. Vocês lembram do tempo de Jó? Aleluia. A nação estava corrompida. A nação estava corrompida. O pecado era grande no meio daquele povo. O Senhor olhava para aquela nação e via só pecado. Era pecado de um lado, era pecado de outro, aleluia. E o Senhor procurava quem usar. O Senhor procurava, aleluia, disponível e não encontrava ninguém. Mas opa, quando o Senhor olhou assim, viu um que era reto e que era sincero.
O povo fazia o que era com a sua vontade. Noé não era como o povo. Entenda, Noé, ele não se deixava se influenciar. Quando o Senhor viu essa qualidade de Noé, sabe o que o Senhor achou em Noé? Graça aos seus olhos. Porque mediante uma geração corrompida, havia o remanescente. Havia um que não se dobrava perante o pecado. Havia um, aleluia, que não se dobrava ao sistema, aleluia, daquele povo. Não era reto, aleluia, andava com Deus. E o Senhor usou aquele povo para poder repreender, aleluia, aquela nação. Nos tempos de Noé, o povo bebia, dava-se em casamento, se casava, fazia festa, fazia um monte de coisa. E Noé lá, pregando, e o povo não escutava, e Noé permanecia naquilo que Deus mandou ele fazer, pregando, se arrepender, porque aí veio o dilúvio. Mas, aleluia, o povo não ouvia nada do que Noé dizia. Enquanto isso, Noé estava fazendo o quê? A arca. Aleluia. Era Noé pregando e fazendo a arca. Era Noé pregando e fazendo a arca. E o povo não dava ouvido à voz de Deus. A geração estava tão corrompida, aleluia, que não ouvia mais a voz de Deus. Até que um dia nós sabemos que o que o Senhor prometeu para aquela terra se cumpriu. O dilúvio veio. Mas a família de Noé e Noé estiveram salvos. Porque permaneceram na obediência do Senhor. Permaneceram adorando ao Senhor. Permaneceram na obediência do Senhor. Perceba que adoração envolve obediência. Adoração, aleluia, envolve reconhecer a soberania de Deus. Adoração, aleluia, envolve, aleluia, reconhecer a nossa fraqueza. E é por isso que se eu não lhe adorar, eu morro. E é por isso, aleluia, que se eu não lhe engrandecer, eu morro, aleluia. É necessário adorar a Deus. É necessário entregar o nosso melhor para Ele. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Outra referência, irmãos, de adoração. Aleluia. Os jovens Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Aleluia. No momento, aleluia, que o rei decretou, aleluia, que ia levantar uma estátua de ouro. Aleluia. Que no tocar dos instrumentos, aleluia, o povo teria que se dobrar, seria aquela nação todinha da Babilônia. Mas outra, tinha 3 jovens que vinham de Jerusalém. Aleluia. Uma não corrompeu sua cultura. Aleluia. Jerusalém é do Senhor. Eles já vieram de lá, aleluia, cativos, mas vieram adorando e exaltando e glorificando o nome do Senhor. Eram adoradores fiéis. Aleluia. E quando o povo, aleluia, quando o rei Nabucodonosor, ele ergueu aquela estátua de ouro, aleluia, e ele falou assim: é o seguinte, eu vou levantar essa estátua, mas só que no tocar, aleluia, dos tambores, aleluia, vocês, todos que vivem aqui na Babilônia, nesse território aqui geográfico, vão ter que se dobrar. Eu imagino aqueles jovens ouvindo isso, dizendo: eu sou adoro a um Deus que é digno de toda honra e toda glória. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Aleluia. O rei levantou a estátua, sabemos. Aleluia. Os músicos começaram a tocar, nós sabemos. O povo começaram a se dobrar, sabemos. Mas parece que tem 3 jovens ali de pé. Aleluia. Os jovens que não se curvaram mediante o decreto do rei. Que jovens são aqueles dali? Peraí que eu vou dizer ao rei. Ó rei, tem 3 jovens ali naquela multidão que não está se dobrando perante a tua estátua. E os jovens ali de pé, aleluia, eu acredito que na sua semelhança era a semelhança de alguém firme e confiante. Eu não vou se dobrar perante essa estátua. Eu não vou se dobrar
transformou a minha vida. Deus, Ele quer se fazer presente em cada estação e detalhe da nossa vida. Então é necessário que eu e você o adorem em espírito e verdade. Sabe por quê? Porque lá no céu, irmãos, nesse exato momento, tem anjos e serafins dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra estava cheia de sua glória. Aleluia. Isaías, ele teve essa visão. E ele falou que contemplava os serafins. Com duas cobriu o seu rosto, com duas cobriu os seus pés, e com duas voavam. Ah, Maria, aleluia, mas o que eles falavam? Eles adoravam a Deus dizendo: Santo, Santo, adora, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Nosso irmão Isaías vai dizer que a glória era tão grande que ele dizia: ai de mim, Senhor. Aleluia. O povo estava corrompido. O povo estava corrompido. Aleluia. Mas havia um remanescente. Aleluia. Que não se dobrava também perante aquele povo. Deus, aleluia, viu Isaías e disse: é você mesmo que eu vou usar. Isaías tem essa revelação. Aleluia. Isaías vê o Senhor sentado no trono. Isaías vê aqueles anjos, aleluia, adorando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Se os anjos, irmãos, aleluia, não parem de adorar e agradecer o nome do Senhor, quem sou eu, quem é você para parar, pelo amor de Deus? Quem é eu e você? Aleluia. Se só um dia sem buscar essa presença, se só um dia, aleluia, sem buscar essa palavra, se só um dia, aleluia, sem adorar a Deus, a gente começa a sentir uma fraqueza espiritual. Pode perceber, irmãos, é verdade. Experimente o dia sem oração. Experimente o dia sem a palavra. Aleluia. Eu fico: Jesus, tem misericórdia da minha vida. Porque tem dias, irmãos, que eu sou tão deixada de casa. Aleluia. Que esqueço de ter aquele momento com o meu Pai. Digo: Jesus, tem misericórdia da minha vida. Já fica dentro de nós aquela tristeza. Aleluia. É o nosso espírito, é a nossa alma, aleluia, pedindo oração. É a nossa alma pedindo palavra. Entenda. Aleluia. É a oração a Deus. É a oração a Deus. Aleluia. É a palavra de Deus que nos dá vida. Dia após dia. Aleluia. Dia após dia o Senhor nos dá vida. Aleluia. É necessário, é tão necessário a gente, aleluia, ter um momento com o nosso Pai. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós temos todo o tempo do mundo, e não tiramos um momento para ir conversar com o nosso Pai. E Deus está lá esperando. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de Pai. Esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a tua voz.
nos ama tanto que sente saudade. Entenda, aleluia, que o Pai ele quer ter um relacionamento comigo e com você. Aleluia, Ele nos ama de uma tal maneira, aleluia, que Ele chama, Ele diz: vem filho amado, aleluia. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. A gente começa a lembrar do filho pródigo, aleluia, que pediu a sua parte da herança e que saiu pelo mundo afora, achando que no mundo ia ter alguma coisa, achando que no mundo ia ter felicidade, achando que no mundo ele ia ter abundância. Ele foi, gastou tudo que ele tinha e no final ficou sozinho. E sabe como ele se encontrava? Na lama, junto com os porcos. Aleluia. Naquele momento ele cai em si e diz: meu Deus, eu pequei perante o Senhor. Aleluia, eu pequei perante ti, eu já não sou chamado, aleluia, eu já não sou digno mais de ser chamado teu filho. Mas ele diz assim: mas eu vou voltar. Eu vou voltar, aleluia. E quando ele está já no caminho, quem está esperando ele, igreja? Quem está esperando ele, igreja? E como é que o Pai está esperando ele? Aleluia. Filho, eu te perdoo. Filho, eu te dou uma nova identidade. Filho, eu te dou uma nova veste. Filho, eu refaço a aliança que tu tinha perdido comigo. Oh, aleluia. Quantas vezes o povo de Israel tinha deixado, aleluia, de adorar a Deus para se envolver, aleluia, com deuses que nem sequer se mexia. Aleluia. Quantas vezes o povo de Israel deixou de adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aleluia, para se corromper em pecado. Quantas vezes, aleluia. Mas nós vemos um Deus disposto a perdoar o pecado daquele povo. Aleluia. Sabe o que aprendemos com Israel? É que no momento deles, eles ficavam tanto em pecado, aleluia, que quando eles caíam em si, aleluia, quando eles caíam em si, eles iam e voltavam a buscar a presença de Deus. Israel, ele passava por momentos de pecado. Israel, ele voltava permanentemente no erro. E isso era um ciclo vicioso. Aleluia, porque Deus levantava um remanescente para liderar o povo. Aleluia, Deus falava juntamente com o povo. Aleluia, através daquele remanescente, através daquele líder. E quando chegava o fim da jornada daquele líder, o povo voltava novamente ao erro. Aleluia, mas é tão interessante, aleluia, a nação de Israel, porque por mais que o povo estivesse no erro, estivesse em um ciclo vicioso, havia um remanescente. Havia um que não se contaminava com o povo. E era ali, era aquele remanescente, aleluia, que Deus ele levantava para poder novamente liderar e exortar o povo de Israel, aleluia, a voltar-se para a face do Senhor. O que seria de Israel sem Jesus? O que seria de Israel sem Deus? Nada. A gente vê o cuidado de Deus, a fidelidade de Deus, aleluia, o amor de Deus com aquele povo constantemente nas Escrituras. Era um povo que Deus tinha tudo para desistir. Era um povo, aleluia, que Deus poderia muito bem exterminar. Ele poderia até fazer isso, ele até pensou em fazer isso. Aleluia, mas Moisés, ele intercedeu pelo povo. E Deus desistiu de fazer aquilo, aleluia. Mas o Senhor não desistiu. Através de um servo, aleluia, através, aleluia, de um líder, o Senhor, aleluia, ele não desistiu daquele povo. E o povo continuava vencendo, o povo continuava conquistando cidades e terras, aleluia, porque o Senhor estava com eles. Então é necessário adorar o Senhor em espírito e verdade. nosso Deus, Ele fez isso tudo. Não é para você estar parado. Não é para
você está sentado de boca fechada, não. A gente vive milagres, irmãos. A gente vive milagres. No nosso dia a dia, a gente vive milagres. Sabe por quê? Porque no nosso dia a dia, constantemente, o diabo ele tenta nos matar. Quando não é fisicamente, é espiritualmente. Porque ele quer que a gente chegue no quadro, chegue numa situação que não sinta mais a presença de Deus. Ele quer que eu e você chegue ali no momento que eu e você não queira mais buscar a presença de Deus. Aleluia. Mas é nesse momento de fraqueza, é nesse momento de dor e de angústia que o Senhor nos renova. E o diabo fica confundido. Oxi, como assim? Ela não estava triste? Ele não estava triste? Aleluia. Como assim? Até agora há pouco ele não estava reclamando? Como assim? Até agora há pouco ele não estava aí angustiado? Aleluia. Mas o poder de Deus, ele se renova na minha e na tua vida, dia após dia. Entenda. A gente olha para a vida de Jó. Jó perdeu tudo. Deus permitiu que Jó perdesse tudo. Porque Jó era reto, era sincero, não tinha um coração mau. Jó era um homem bom, que adorava e exaltava o nome do Senhor. Só que o diabo, ele fica furioso quando ele encontra um crente sincero e reto, aleluia, e obediente a Deus. Aí o que ele faz? Ele vai lá no Rei dos Reis, no Deus dos deuses, e vai pedir permissão. Porque até para ele fazer algo na nossa vida, ele tem que pedir permissão a Deus. Porque nós somos propriedades, aleluia, exclusivas de Deus. Tá certo? Então ele tem que pedir permissão para poder mexer na nossa vida. E aí ele vai lá e diz, olha, se eu tirar tudo de Jó, ele com certeza ele vai murmurar. Ele com certeza ele vai reclamar ao Senhor. E Deus vai, tá bom, permite, tira. Tirou a fazenda de Jó, tirou os filhos de Jó, tirou tudo. E o diabo vem daquilo, rapaz, tirei tudo da vida desse homem, ele continua adorando ao Senhor, ele continua louvando e agradecendo ao nome do Senhor. Eu não estou entendendo isso não, aleluia. Aí o diabo vai novamente lá no Deus dos deuses, no Rei da Glória, aleluia, que é adorado 24 horas por dia, e diz assim, deixa eu tocar na vida dele, na saúde. A gente sabe que a nossa vida pertence ao Senhor e a nossa alma também. O diabo ele pode até tocar na nossa saúde física, mas a nossa alma ele não toca não. Para isso ele tem que pedir permissão a Deus. Aleluia. Ele diz assim, então, deixa eu tocar na saúde dele. Deus vai ganhar permite. Toca na saúde dele. Ele toca na saúde de Jó. Ele esperava algo que Jó reclamasse. Mas para confundir a mente do diabo e para dar um chute na cara dele, aleluia, Jó diz assim, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Nesse momento o diabo ficou confundido de uma maneira que, meu Deus do céu, tirei tudo, toquei na saúde, esse homem continua louvando e agradecendo o nome do Senhor. Eu não estou entendendo. Entenda uma coisa, aleluia. Adorar a Deus é o que faz eu e você viver. Aleluia. O que fazia Jó viver, aleluia. O que fazia Jó, aleluia, estar ali diante do Senhor, agradecendo por tudo, aleluia, daquela situação toda acontecer, era adoração. A minha adoração, a tua adoração tem que ser exclusividade do Senhor. A gente não tem que dividir a nossa adoração com ninguém não, aleluia. Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Porque eu e você tem que dividir a nossa
Adore a Deus. Adore com memória. Aleluia. Como assim, irmã Maria? Adorar com memória. Mediante uma situação difícil. Aleluia. Adore a Deus, lembrando do que Ele já fez na sua vida. E de que Ele pode fazer isso novamente. Adorar a Deus com memória, aleluia, é renovar a confiança que a gente tem nele, aleluia. E que nessa situação presente, aleluia, e que nessa situação presente, crê que Ele vai agir, aleluia, em nosso favor. Só para encerrar, irmãos, eu só queria deixar só uns versos aqui. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Diz assim: o cantar faz bem à alma e alegra o coração de Deus. Quando estiver feliz, cante, sua alegria aumentará. Quando estiver triste, cante, sua tristeza fugirá. Quando estiver abatida, cante, seu ânimo se recobrará. Quando estiver ansioso ou ansiosa, cante, seu espírito se acalmará. Quando estiver cansada, cante, sua força se renovará. Quando estiver com medo, cante, seu coração aumentará. Quando se sentir abençoado, cante, sua bênção se multiplicará. Cante, cante, cante ao Senhor. Mas lembre-se, uma vida consagrada é o mais perfeito louvor que você possa prestar a Deus. Uma vida de adoração, esse é o perfeito louvor que eu e você pode prestar. Aleluia a Deus. Amém? Eu agradeço essa minha verdade. Agradeço por tudo que Deus tem feito. Aleluia. Peço para que vocês orem pela minha vida, aleluia. E eu sou imensamente grata a Deus por essa oportunidade. Ele fez algo além do que eu poderia imaginar. E sem Deus, irmãos, eu nada sou. Se eu estou aqui